Boa tarde, Pelotas. Estamos iniciando mais um programa UPACAF e a Comunidade. Todo sábado, a partir das 13 horas. Você nos encontra aqui no canal 14 da NET, também no 14 da Claro TV e nas redes sociais, né? No Facebook, página TVC Pelotas. Você também nos encontra no YouTube e todas as ferramentas aí da rede social. Assistindo o programa, né, a gente traz vários convidados aqui no estúdio da TVC. Esse espaço é da comunidade, a gente traz lideranças populares, a gente traz lideranças políticas para discutir vários assuntos. E hoje, claro, aí entra num tema que eu represento, né? O movimento comunitário, podemos falar sobre saúde. Estou com duas figuras importantes, tanto nacional e a estadual, né? São o Escovinha, né? Nós mais conhecido como Escovinha, né? Mas é Valdemar, presidente da FEGAMEC, o Valério também, da FEGAMEC, e Conan também, né, envolvido aí, na pauta também na saúde. Saúde é uma coisa que a gente mais discute aqui, né, porque a liderança comunitária, ela geralmente, ela está lá defendendo o direito do cidadão ter um direito do SUS, né, e é o direito que o pobre tem acesso ainda, né, e a gente sempre defendendo o SUS. Vou dar boa tarde, né, para o Valdemar, presidente da FEGAMEC, o Valério, né, sempre nessa luta, né, representando também o movimento comunitário a nível nacional, né, e também pauta que a gente tem, várias pautas que a gente pode debater, para se apresentar aí para o pessoal que está nos assistindo aí no canal 14 da NET, a comunidade que nos assiste durante o sábado e durante a semana a reprise. Boa tarde, Valdemar. Boa tarde, Valdir, nosso presidente da UPACAF. Então, estamos aqui nessa visita a Pelotas aqui para falar sobre movimento comunitário, né? Para falar sobre a importância que esse tema representa na vida das pessoas. Tudo com relação a direitos, entendeu? Pode nascer a partir da organização do movimento comunitário. E direitos, a gente fala e repete sempre, não são favores, nem são privilégios. São direitos humanos que a gente tem que garanti-los através da nossa mobilização, através da nossa orientação e a partir da organização do movimento comunitário organizado a partir do território. Boa tarde, Valdemar, Valério. Valério, que é também uma das pessoas do movimento comunitário que eu já conheço há muito tempo, né? Tanto é que eu participei da conferência da cidade a nível nacional e o Valério foi uma das pessoas que também defendeu que Pelotas tivesse delegado, né? Isso aí eu não me esqueço muito. Tive representante, fui o único delegado de Pelotas, representando uma grande conferência, agora retornando às conferências da cidade, né, e é importante a gente discutir muitas coisas. Aconteceu em Pelotas, Valério, aconteceu através daquela conferência. A Minha Casa Minha Vida foi muito debatido, a questão dos corredores do ônibus também foi muito debatido, são propostas que saiu de Pelotas e a gente esteve lá defendendo e conseguimos, né? O Valério tem uma experiência muito grande aí sobre conferência da cidade. O Fernando Pigato também, nosso grande líder nacional, também teve no estúdio da TV comunitária, também na pauta da saúde. Boa tarde, Valério. Boa tarde, Valdir. É uma alegria estar aqui com vocês, representando o movimento comunitário brasileiro. Eu que sou diretor de finanças da Confederação. O Valdir, na apresentação, já disse. Queria agradecer, Valdir, ao convite de nós podermos estar aqui conversando sobre o movimento comunitário brasileiro. Tem muita conquista, né, Valdir? Tem o processo de conferências, a afirmação da democracia, seja a Conferência das Cidades, que agora, só para, acho que em primeira mão deve estar chegando aqui,
Eu recebi agora a informação que a Conferência Nacional da Cidade será em março de 2026. Então é importante que as pessoas se preparem para incidir nessa pauta das cidades. Eu também sou, além de diretor financeiro da Confederação, eu também sou coordenador adjunto da Comissão de Educação Permanente do Conselho Nacional de Saúde. Tenho uma tarefa enorme de reproduzir nos estados e nos municípios o espaço de formação permanente, né? Nós temos uma preocupação muito grande e desde 2016 a gente tem trabalhado muito no tema de formação de conselheiros, de melhoria das relações, de aumento da solidariedade, de compreensão do papel do SUS, um conjunto de temas que são importantes para a vida cotidiana e principalmente, Valdir, para as nossas comunidades, né? Porque ali é que tem as grandes dificuldades, né? O SUS é um sistema para 220 milhões de pessoas, é óbvio que ele tem dificuldades, não é fácil atender 220 milhões de pessoas, mas ele é resolutivo, né? É resolutivo nos transplantes, é resolutivo nas vacinas. A gente sempre discute o tema da porta de entrada do Sistema Único de Saúde, que às vezes tem algumas dificuldades, mas na última Conferência de Saúde nós aprovamos o tema que era muito importante para nós, de criar os conselhos locais de saúde para que justamente pudesse aprimorar o funcionamento dos postos de saúde locais, enfim, e para que a gente pudesse ter uma resposta para a população, uma resposta mais efetiva. Isso tem sido importante, vocês não imaginam o quanto isso melhorou a vida do Sistema Único de Saúde, da forma como ele tem se posicionado no último período. Então, essas construções todas são muito coletivas e tem muita participação de muita gente, dos trabalhadores, dos usuários. Eu, como sou defensor dos usuários, não sou contra os trabalhadores, mas sou defensor do usuário do sistema, eu acho que os usuários do sistema precisam estar mais presentes, inclusive, nesse debate, né? A gente tem que fazer força, às vezes, para os usuários estarem, mas eu acho que eles têm que estar mais presentes. Os trabalhadores são importantes, os gestores são importantes, mas o usuário do sistema, ele dá a garantia de funcionamento e transparência para o sistema. Então, eu sou um defensor do aprimoramento dessa ferramenta, que é a relação usuário-Sistema Único de Saúde, usuário-controle social, usuário-conselho local de saúde, usuário-conselho municipal de saúde, e assim por diante nessa, né? Até porque a gente ouve muita notícia, muito fake news sobre a saúde, e na verdade tem muita coisa, como eu disse aqui, que é resolutiva no Sistema Único de Saúde, e que é um sistema que a gente tem que cuidar dele com muito carinho. E a gente aqui nesse espaço do movimento comunitário, da UPACAF, a gente discute política. Esteve engessado aí no mandato do ex-presidente Bolsonaro, né, que terminou com tudo, queria terminar com os conselhos, né, terminar com as entidades sociais, né, que representam a comunidade, né, e a gente teve muita dificuldade para agora reerguer novamente o movimento, e temos sobrevivendo, né? Graças a essas lideranças que estão aqui do meu lado, eu sou um também sobrevivente do movimento, né? E agora a gente vê aí, né, com tudo que aconteceu aí, o Alexandre de Moraes, né, condenou o presidente, né, já está na cadeia, né? Mas ainda continua, né? Continua aí o Eduardo Bolsonaro, né, lá nos Estados Unidos, mandando contra o nosso país, mas vi aí nessa última encontro que teve da ONU, né, que o presidente Lula chegou e mostrou a coragem, mostrou realmente que é um presidente que defende a nossa pátria. Qual é a visão de vocês em relação a isso que está acontecendo no nosso país? Aqui a gente discute política também. Eu acho que a gente vive um momento de esperança, um momento de reafirmações. A FEGAMEC, ela tem obrigações, tem compromissos, e esse compromisso a gente depende muito que seja sempre a partir da base, porque a gente só vai ter um controle social
do SUS forte se a gente ampliar a participação popular. Essa participação popular que a gente sonha, que a gente busca, e isso a gente trabalha essas questões nas oficinas de formações do Conselho Estadual de Saúde, em parceria com o CEAP, Conselho Nacional também, as comissões de educação permanente. A gente faz muitas essas formações nos conselhos municipais de saúde, fazendo essa assessoria, essa busca ativa, sabe, essa roda de conversa, essa proposta da gente ampliar, porque não pode ser sempre nós. A gente precisa trazer gente nova, trazer a juventude. Então, a FEGAMEC, ela se coloca do lado dos territórios, para fortalecer essa base, para que a gente possa realmente lutar por dias melhores. E a gente acredita muito que a política pública, ela tem que nascer no território, por quem vive naquele território. A pessoa que vive ali as suas dificuldades é que tem que dizer qual é a política pública que a gente vai defender nas conferências, nos planos municipais de saúde, lá no Conselho Estadual e Nacional. Então, é a base que tem que ser fortalecida para poder fazer essa luta do dia a dia e ajudar a vida das pessoas. A política foi feita para melhorar a vida das pessoas. Se não for isso, não tem sentido fazer política. Então, uma outra coisa que a gente repete muito também, e tem que sempre estar repetindo, que o movimento comunitário, assim como o time do SUS, a gente não tem uma bandeira partidária, mas a gente tem lado. A gente tem lado, a gente defende a democracia. Não existe SUS sem democracia, nem democracia sem SUS. Então, a defesa da vida, a defesa da ciência, a defesa das vacinas, quem tem essas bandeiras de luta está do nosso lado. Então, é com essas pessoas que a gente pretende se fortalecer para ter um movimento unificado, forte, até para que possa dar sustentação para um governo que também defenda essas bandeiras. Isso é importante que a gente diga. Precisamos de um governo que defenda nossas bandeiras. E é com esse espírito, e é com essa determinação que a FEGAMEC se coloca do lado das comunidades, das periferias, para ajudar a vida das pessoas, para ajudar a melhorar a vida das pessoas e construir melhores políticas públicas. Valério. Não, Valdir, eu acho que é importante, e o Valdemar fez um mosaico aqui de coisas que compõem esse tema da democracia. Eu acho que é importante que a gente tenha espaço para isso. É o primeiro período, é o período mais longo da história brasileira que a gente vive em democracia, né? Com as suas virtudes, com os seus defeitos, mas é um processo que permite que as pessoas se organizem, seja no Sistema Único de Saúde, seja na sua comunidade. Num outro regime, nós não teríamos condições de fazer isso. Mas eu acho que a gente tem que levar em conta que a sociedade brasileira, a sociedade gaúcha, a sociedade pelotense, todos, hoje vivem uma nova realidade mais, que aprofundou mais esse tema da cidadania e da democracia. Isso que o Valdemar diz, não teria SUS se não tivesse democracia, não teria programas Minha Casa Minha Vida se não tivesse democracia, né? E a gente constrói essas políticas, como eu falei lá no primeiro bloco, a gente constrói essas políticas com as duras penas, com muita dificuldade, com muitos nãos, mas a gente não desiste porque é importante que as pessoas todas se sintam, de algum jeito, protagonista na construção da política e que sintam, inclusive, o desejo de defender a democracia. O exemplo que as pessoas deram no dia 21 agora de setembro, quando foram para a rua, de forma espontânea, sem ter sido chamado a não ser para os seus grupos de WhatsApp, enfim, mas foram nas grandes cidades, foram para as ruas, milhares de pessoas. Esse é um exemplo que nos dá a esperança de que nós vamos continuar assim, resistindo e avançando na política pública, que é isso que o Valdemar diz, nós precisamos resolver o problema dos territórios, avançar
nas questões mais complexas da sociedade, que são as relações pessoais mesmo, derrotar o fascismo, derrotar o autoritarismo, derrotar toda forma de preconceito. E eu acho que é esse o papel do cidadão, independente da posição política que ele tenha, mas o cidadão de verdade não importa se ele está na direita, se ele, enfim, onde ele estiver, no centro ou na esquerda, mas que ele tenha o respeito pela construção de cada um e cada uma, e que esse respeito ele seja a síntese da democracia, o respeito ao que pensa diferente, que tem que ser respeitado, mas também não pode ser do jeito que as coisas estão hoje. Esse encaminhamento que foi dado desde a eleição de 22, do não reconhecimento do Lula, independente da minha posição política, né, sobre esse tema, foi um encaminhamento horrível, porque não reconhece a derrota eleitoral, trabalha na lógica da destruição da democracia e junta um conjunto de generais e comandantes para constituir um golpe e para nos levar para as trevas, porque foi o que aconteceu. Nós vivemos 21 anos de atraso, de 64 para cá. Depois nós construímos, e o movimento comunitário, outro dia desse estava dizendo para eles, o movimento comunitário nos anos 70, lá na metade dos anos 70, foi o primeiro movimento a fazer, por exemplo, a bateção de panelas, né, quando a gente começou a discutir a reabertura política, em 76, 77, 78, os mais antigos aqui devem lembrar disso, que começa a partir dali e ele vem crescendo a partir dessa ação popular oriunda dos territórios, como as pessoas dizem hoje, né, que vai crescendo e chega até nós, até a abertura política, até a Constituição de 88, chega na formulação que constitui o próprio Sistema Único de Saúde, enfim. Então e a cidadania brasileira luta muito por isso, é muito caro. Tem gente que não está nos partidos, né, Valdir? Tem gente que não está em partido nenhum, mas é cidadão. E como cidadão ele defende isso que nós estamos defendendo, que é a liberdade de expressão, liberdade não de ofender as pessoas, mas liberdade de poder dizer o que pensa, defender o sistema único, defender programas assistenciais, fazer uma política, por exemplo, uma política de direitos humanos, não para tratar da relação polícia-bandido, não, a relação porque direito humano também é saúde, direito humano também é assistência social, direito humano também é moradia, direito humano também é transporte de qualidade, isso tudo é direito humano. Então esse conjunto de direitos nós não podemos perder, e é por isso que a gente caminha, anda, insiste, e a gente precisa fortalecer, sim, esses espaços de participação popular, porque eles ajudam. Esse esforço que eu falei aqui no início, de 2016 para cá, que o Sistema Único de Saúde tem feito via o Conselho Nacional de Saúde, formar mais conselheiros e conselheiras para fazer esse debate, é justamente isso, no sentido de ajudar a fortalecer a nossa democracia, que é forte. As pessoas não acreditavam que ela era tão forte como ela tem se demonstrado no último período. Nós continuamos sempre correndo o risco de tentativas desastradas de golpismo, mas nesse momento quem está vencendo e que continua vencendo e avançando é a participação popular, é a democracia, é a vontade de cada um. De 2 em 2 anos tem eleição no Brasil, as pessoas escolhem quem quiser, e a gente precisa estar dentro disso, fortalecer isso, porque para nós todos é muito importante que a gente possa viver e criar as condições para quem vem depois de nós, né, Valdir? Porque nós já estamos, né, andando para lá, mas que quem venha depois de nós tem um mundo mais solidário, mais fraterno, mais igual, com mais saúde, inclusive mais saúde e mais oportunidades. Hoje a gente vê que o jovem, a gente tem que começar a trazer o jovem para a formação política, né? Formação do meio comunitário, né? Levantar essas bandeiras que a gente sempre defendeu, que é direito de moradia, direito de saúde, e a gente tem que renovar. É uma coisa que a gente tem feito aqui muito aqui no movimento comunitário, é renovar, trazer jovem para participar. Não é fácil, porque o jovem pouco se interessa por isso. Hoje, quando veio o celular, que as pessoas estão na rede social, o interesse é muito pouco. Vocês devem lembrar que na época não tinha celular, as assembleias estavam cheias de moradores nos bairros, defendendo a sua luta, defendendo um direito de melhoria dentro do seu bairro,
direito do cidadão ter a liberdade de se posicionar politicamente também, né? A gente vê realmente... E uma das coisas que aconteceu, Valério e Valdemar, e que a gente vê, em 1964, teve a gente conseguiu se libertar da ditadura, né? A gente começou a se libertar. Não era fácil fazer política, não era fácil tu fazer política comunitária. Tu te reunia numa esquina, já vinha aquele pessoal lá do exército, da brigada, né, para desmanchar isso. Na época que não tinha nem eleição. A gente teve tanta conquista e agora, nesse dia 8 de janeiro, que foi né, o pessoal queria voltar de novo para o atraso, não aceitando o voto do cidadão. Então, muitas coisas começaram. E hoje a gente vê, pela essa última votação que teve, o pessoal pedindo anistia. Então, tu rouba, tu faz as coisas erradas e tu vai pedir anistia para ti mesmo. O povo brasileiro não pode aceitar isso. Isso aconteceu e dia 21, sim, foi uma resposta que o Valério falou, foi uma resposta do brasileiro. As pessoas, não, mas é o movimento do partido A, B. Não, foi do cidadão. Foi do cidadão que esteve lá, dos movimentos sociais, que levantaram a bandeira e mostraram, basta. Não dá para a gente aceitar o atraso novamente. Então foi uma resposta. Hoje os deputados estão começando a pensar diferente, né? Estão pensando diferente, porque viram que realmente a população tem força. Então, o pessoal tem que começar a participar, tanto lá do Conselho da Saúde. Valério, vamos lá, é um bate-papo, vocês podem entrar também no assunto. Vamos lá, Valério, contigo aí, o que tu acha? O Valdir levantou dois outros temas que são muito importantes aqui para nós, que é esse tema da anistia. Não tem anistia para golpista. Para mim isso é questão, né? Não podemos defender isso. Nós não podemos compreender isso como sendo uma coisa natural. As pessoas, eu quero uma anistia, porque eu fiz um mal feito, mas eu quero ser anistiado. E a história da anistia no Brasil, ela deu no que deu, né? As pessoas fica tolerável fazer porque depois vai ser anistiado. Esse é o sentimento. E segundo, Valdir, tu levanta outro tema aqui que é fundamental para o movimento e para nós todos, assim, né? Que é o tema dos jovens no movimento popular, no movimento comunitário. Nós precisamos, e esse seminário de formação, né, Valdemar, que nós estamos fazendo é justamente para isso. Nós precisamos trazer mais jovens para o movimento. Não vai ser com a nossa linguagem. A linguagem contemporânea hoje é completamente diferente. Eu pego sempre um exemplo, tem um menino em Caxias, que ele tem 18 anos, o Marco. Se quem tiver oportunidade, procura o Marco na saúde, Marco e Caxias. Ele tem 140 mil seguidores. Qual é a diferença do Marco para nós, para mim, para o Valdemar e para o Valdir? É a linguagem. E ele é o nosso parceiro, nosso companheiro de caminhada. Mas a linguagem dele atinge mais as pessoas e atinge um pouco assim, Valdir, indistintamente. Todos. As pessoas se sentem tocadas pelo que diz. O Valdemar estava me contando agora que ele teve em Caxias outro dia desse e que umas senhoras lá já, né, mais veteranas assim, estavam cercando o menino, dizendo assim, que maravilha. Tu vê que a linguagem dele, ela dialoga com a vida real das pessoas de hoje. Por exemplo, nós temos problemas hoje. O mundo sindical tem problemas, o movimento comunitário, o nosso movimento tem problemas, nós temos problemas. Né? Temos muita dificuldade porque nós enfrentamos o primeiro problema, é esse que tu fala, desse tema da comunicação, o imediatismo do WhatsApp, Instagram, Facebook, essas coisas todas, eles terminam de alguma forma despotencializando a nossa luta coletiva. Isso que tu diz, as assembleias antes eram cheias de gente, hoje tu tem pouca gente, por quê? Porque as pessoas se informam pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelas plataformas todas aí, pelo YouTube, e elas não têm mais tempo de ir na Associação de Moradores para fazer o debate lá. Então, nós precisamos, Valdir, e aí, por isso que nós estamos aqui, viemos aqui conversar com vocês, estamos aqui para isso, que nós precisamos trabalhar no próximo período, e esse seminário que nós estamos fazendo é em parceria com o Ministério de Direitos Humanos e também com o CEAP, que é um Centro de Formação de Educação Popular.
Nós estamos fazendo esse seminário justamente para tentar encantar, adequar a linguagem dos mais veteranos e trazer os mais jovens para que a gente tenha uma linguagem minimamente parecida, para que a gente possa enfrentar esse desafio da anistia, o desafio de manter a democracia, o desafio, por exemplo, de ser a favor da taxação das grandes fortunas. Essas coisas nós precisamos debater. Porque o que acontece com o senso comum? Isso não tem nada a ver comigo. Isso que as pessoas pensam, e não, tudo tem a ver. O arroz que tu come, o feijão que tu come, a carne que tu come, não tem a ver com a política. E isso que o Valdemar diz aqui, nós temos lado, né, Valdir? Nós todos temos lado, nós que estamos na FEGAMEC, nós que estamos no movimento, nós temos lado. Tem gente, inclusive, que está com nós que não tem lado, e que é bom que não tenha, entendeu? Que é bom que não tenha, que compreenda, que vai entendendo, compreendendo pelo exemplo, que olha, este talvez seja mesmo o lado mais correto da vida. Programa UPACAF, a comunidade, lembrando aí que agora nesse domingo, dia 5, a gente vai estar lá no bairro Sítio Floresta. Temos a eleição da associação, vamos passar todo dia lá. Dia 26, eleição lá do bairro Obelisco, uma chapa escrita, nossa amiga Ingrid, uma jovem, e que está entrando no caminho. São jovens que estão começando a gente formar lideranças jovens para ter mais interesse com a comunidade. É uma guria que vem participando, a associação estava desativada, agora mesmo assim, sendo uma chapa, nós vamos fazer o processo de eleição para fazer a comunidade ir lá na associação para reconstruir o movimento comunitário. Era uma associação, Valério, que era mais pessoas antigas que participavam. Agora, temos outra coisa que nós temos que fazer, é a reforma estatutária. É estatuto daquela época que era batido à máquina. E que ainda existe em Pelotas, a associação que foi registrada, então aquela, com a máquina de escrever na época, que fez o estatuto e ainda continua. E tem que fazer essa reforma estatutária. Por isso que é um papel do movimento comunitário da UPACAF, é um papel da FEGAMEC, e que com certeza vai ser discutido nesse seminário. É a formação de liderança. Eu quero agora que vocês me falem como é que vai funcionar esse seminário, esse curso de qualificação de lideranças. Sabe, Valdir, a gente quer parabenizar aqui a UPACAF aqui por esse espaço, essa ferramenta aqui de diálogo, de comunicação com as comunidades. A gente repete muito, e hoje mesmo falamos sobre essa questão da importância da gente ter essa oportunidade de uma rádio comunitária. Isso é fundamental, isso tem que estar sempre projetado, quando se pensa em associação de moradores, pensar nessas questões da comunicação. Tinha um jornalista que me ensinava a dizer, não, só bota publicidade ali contempla tudo de comunicação, carro de som, tudo, rádio comunitária, então é uma coisa importantíssima. E nós somos todos muito diferentes uns dos outros, mas talvez isso seja um potencial, porque tem muito se falado ultimamente também da gente construir unidade com os diferentes. Não adianta todo mundo também pensar a mesma coisa, a mesma ideia. Não, a gente precisa inovar, a gente precisa renovar, a gente precisa qualificar. E é muito importante as ideias diferentes, para juntar, peneirar e se tirar o melhor. Então, a FEGAMEC vai estar junto com vocês aqui, nessa questão de renovação, de qualificação, de estruturação, de reforma estatutária. Isso é importantíssimo, é muito importante a gente estar atualizado, porque os tempos mudam, as coisas mudam, as situações, tudo muda, e a gente precisa estar atualizado, e a gente precisa também chamar, o Valério já falou, chamar a juventude. A gente tem conversado muito nos seminários, nas oficinas de formações aqui do CEAP,
E a gente faz uns exemplos de projetinho, assim. E na última a gente tirou como tarefa visitar 10 casas. Conversar com 10 casas, 10 pessoas diferentes, né, para despertar nelas essa questão da importância de cada um e de cada uma para melhorar a vida dela e ajudar a melhorar a vida das outras pessoas. Então, é outro trabalho boca a boca que ajuda muito. Aliás, também, hoje em dia, como é muito difícil se fazer uma reunião com bastante pessoas, a gente tem usado muito, e isso é uma recomendação que veio das conferências, vem de Brasília, dos cursos formativos do Conselho Nacional de Saúde. Pequenas rodas de conversa com 6 pessoas. Já é importante a gente reunir e tentar se fortalecer e se desafiar. Sempre na próxima reunião, cada um trazer mais um. E aí a gente vai aumentando, vai ampliando para que não fique sempre os mesmos. E eu acho que a gente precisa inventar, renovar, qualificar para que amplie, para que a gente realmente tenha, né, essa defesa das nossas políticas públicas, defesa do SUS, do controle social, que é tão importante na vida das pessoas. Então, precisamos atacar os territórios para a gente buscar gente nova, ideias novas, sangue novo, juventude nova. É isso. Aí eu fico aí a critério de vocês para falar isso sobre. Valério, vamos lá, Valério. Então tá, a gente está fazendo então esse seminário de formação, em parceria com o Ministério dos Direitos Humanos, com o CEAP e com a FEGAMEC. Então, o grande objetivo desse seminário é qualificar novas lideranças para que venham nos ajudar no movimento comunitário e melhore a vida das pessoas lá na comunidade. Eu falei hoje em Bagé, e o Jorge falou no seminário, no nosso encontro de sábado, se esse encontro for, que é muito bom, é ótimo, é excelente, se não for para melhorar a vida lá na comunidade onde as pessoas vivem, não tem sentido a gente fazer. Então, o objetivo, o sentido é esse, melhorar a vida das comunidades, a vida das pessoas. Como é que vai funcionar? Os seminários na sexta, começa na sexta, nas 19 horas, termina às 22 horas. E no sábado, das 8h30 às 17 horas. Como é que ele funciona? A gente faz por macro-região, faz em uma região e agrupa por aproximação 7 municípios. Serão 4 pessoas indicadas por município para fazer esse encontro, que será um encontro em 2 etapas, uma agora e outra em março. A gente tem que terminar ele em junho. As pessoas terão ajuda de custo para se manterem, para virem para o encontro, para almoçar, para posar. Então, o CEAP pensou nessa questão, então tem uma ajuda de custo para isso. As pessoas precisam se comprometer com esse encontro, com esse curso formativo, porque as mesmas que farão agora serão as mesmas que farão a segunda etapa em março. É importante que tenha um jovem ou uma jovem, 2 homens, 2 mulheres, mas é importante que tenha a juventude junto, essa questão de critérios e burocracia. Então a gente tem que obedecer. Como é que mais ou menos vai funcionar? Aqui, por exemplo, em Pelotas serão 4. Vocês vão decidir quem serão os 4. Após decidido quem serão os 4, a princípio aqui vai ser dia 17 e 18 de outubro. Entendeu? 17 e 18 de outubro a gente procurou fazer com bastante antecedência para que a gente consiga trazer o Fernando Pigato, o Getúlio, a vereadora, que são as 2 vereadoras, as 2 deputadas comunitárias, entendeu? A gente gostaria muito que estivesse aqui com a gente, a Denise Pessoa e a Bruna Rodrigues, porque elas são comunitárias.
entendeu? Elas vieram dessa luta comunitária que a gente tanto defende hoje em dia. O SEAP virá para cá com toda a estrutura. A gente só faz essa questão da operacionalização e o SEAP faz toda a burocracia. Ele vem para cá com tudo, com estrutura, com lista de presença, com crachá, com polipoint, com os monitores. Ele vem com o cara do financeiro, o guri financeiro vem junto, ele é ótimo. Será feito por link, essa inscrição será feita por link, até para que o SEAP se aproprie dos dados de cada pessoa, nome, CPF, e-mail, conta bancária, para que possa ser depositado. Quando fizer a inscrição, já põe todos os dados. Depois, o recibo será um recibo eletrônico. As pessoas daqueles Authentic, as pessoas usam muito hoje o Authentic, né? Então só clica no lápis ali, assina com o dedo ali, devolve para o SEAP. É uma coisa muito prática. Então é uma oportunidade ímpar esse curso que a FEGAMEC está conseguindo fazer agora. Então a gente espera colher muitos frutos e não termina. Na verdade, o curso não começa nesse dia e também não termina. Além de ter a outra segunda etapa, depois terá a questão das multiplicações nos municípios, das pessoas que fizeram aquele curso. Então, tem tarefa, não é vir aqui só escutar, aprender e guardar para si. Conhecimento a gente tem que socializar com as pessoas para que a gente se fortaleça nas nossas decisões. Então, acho que era um pouco disso com relação ao curso, né? E a gente está aqui para isso e para fortalecer as nossas associações e as nossas uniões e capacitar cada vez mais as pessoas para lutarem pelos seus direitos. Programa UPACAF, a comunidade. Birinha, quantos minutos a gente tem ainda, Birinha? Não entendi, Birinha. 5? 20 minutos ainda. Temos muito tempo aí para a gente debater. Assim, ó, a gente aqui tem reativado várias associações de bairro. E eu me vejo numa sinuca, né? Se eu não convido todas elas, sabe que... Né? Como é que... Assim, vai ser feito aqui em Pelotas? Pode ser aberto, mesmo sem ajuda de custo, para outras pessoas que têm interesse de se qualificar? Ou é só quem estaria credenciado? Essa é uma discussão que já apareceu e vai aparecer ainda com mais força. Então, a gente tem colocado, por exemplo, Valdir, que as pessoas, no dia da abertura, possam vir participar no dia da abertura. Porque também tem palestra no dia da abertura. Também é um processo formativo. Não fica só nas falas políticas e tal. Tem toda uma palestra de sequência de formação que será muito importante. Então, a gente até tem pensado nessa ideia de facilitar, assim, para que as pessoas, no dia da abertura oficial, possam vir participar e assistir. Então tá, então fica aí pro pessoal aí que está nos assistindo aí, que a gente coloca no grupo aí da UPACAF, né, as lideranças que estão sendo formadas, estão representando a sua comunidade, né, você pode vir na abertura aí, né, a gente vai definir aí os nossos que vão estar, esses 4 que vão estar presentes, mas também aberto aí na abertura de você estar participando, né, tá participando aí, e depois nós vamos continuar o debate dentro da nossa cidade, né, tudo que a gente conseguiu capacitar para nós capacitar para outras lideranças que estão sendo formadas aí dentro dos bairros aí. Tem muita gente que está assumindo aí, mas não sabe do potencial que é o movimento comunitário. Então, a gente não pode ficar, como o Valdemar falou, não adianta a gente colher todas as informações e não trabalhar essas informações com a comunidade. Valério, tu
Não, é que, na verdade, quando nós trabalhamos o tema do tamanho do seminário, a capacidade, quantas pessoas por município, tudo mais, esse debate nós fizemos e a gente tinha sempre uma preocupação, né, de que, eu vou pegar o exemplo clássico aqui de Pelotas. Pelotas tem uma história no movimento comunitário gaúcho, né? Se a gente voltar para o passado, as grandes lideranças do movimento comunitário gaúcho surgiram daqui, né? São companheiros históricos que já se foram, mas que construíram... Francão foi fundador da Fracab. Isso, exatamente. Então, e outros Padre Otávio, que criou a praia de nudismo também, Padre Otávio era daqui. Isso. Então tem uma história muito rica no movimento comunitário de Pelotas. A própria história da cidade era uma história que faz com que as pessoas lutem, sempre. Né? Começa lá nas charqueadas e vem por aí afora. E isso, quando nós pensamos nisso, tem outros municípios que também têm características não semelhantes, não iguais, mas que também... Então a gente tem pensado, viu, Valdir, isso o Valdemar não diz, nós estamos trabalhando com 4, mas a gente tem pensado que até o dia 16, se a gente pode, né, Valdemar, aumentar pelo menos para mais um, para poder justamente distensionar, criar distensionamentos, porque vai existir, né? E além do mais, nós achamos assim muito importante essa coisa das novas criaturas que vão chegando para o movimento, tu entende? Isso é muito importante a gente acolher. As pessoas não conhecem a história do movimento. As coisas não sabem que tem toda a história, que começa lá no final dos anos 30, que passa pelos anos 40, que passa pelas entidades... a Sociedade de Amigos da Praia, né? Tinha uma sociedade que não sei se aqui em Pelotas tinha, mas ali em Tramandaí, Capão da Canoa, tem a SAC, a SAP, enfim, que depois, com o tempo, elas foram se criando outras entidades no movimento comunitário gaúcho que sentiram a necessidade de criar a Fracab, né? Então vem esse processo de construção. Aí vem a ditadura, depois de 64, aí o movimento de 64 até 76, como eu tinha dito antes, ele ficou um movimento muito de quermesse, casamento, as entidades comunitárias eram usadas para isso, porque tinha a limitação da ditadura. A partir de 76 é que começa de novo a retomar do ponto de vista mais da política mesmo, assim, de lutar por política pública. A CONAN mesmo, ela é fundada em 82, né, fundada em São Paulo, e a CONAN teve congressos históricos nos anos 80 e 90, teve congresso com 10 mil delegados do Brasil inteiro. Depois nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul essa história esse campo político aqui que disputou a Fracab em 96, ganhou a eleição na Fracab, com o povo de Pelotas junto, com todo mundo junto, nós ganhamos a eleição, e uma outra turma lá que não ganhou a eleição, recorreu para a justiça. Nós ficamos 10 anos sem uma entidade do Rio Grande do Sul. A partir de 2006 é que nós, então, criamos um instrumento que foi a FEGAMEC. Antes disso, a luta popular, a luta comunitária no Rio Grande era feita diretamente pela Confederação. E aí, no Congresso de 2004 da Confederação, nós decidimos que nós íamos retomar no Rio Grande do Sul um instrumento que era, para te ver, em 2004 a gente aprova na direção da Confederação que a gente ia ter um instrumento próprio de luta, e nós levamos 2 anos para construir a FEGAMEC, 2 anos. Com tudo que é tipo de acordo e desacordo, mas em 2006 nós fizemos um congresso de criação. De lá para cá, nós temos esse conjunto de histórias, nós já tínhamos participado, por exemplo, quando houve o Estatuto da Cidade, o primeiro Estatuto da Cidade, em 2002, nós participamos, todo mundo de forma solo, porque não tinha entidade que nos organizasse aqui no Rio Grande, mas participamos de um movimento nacional que coletou 1 milhão de assinaturas para ter o Estatuto da Cidade. Nós participamos, sem ter uma entidade aqui no Rio Grande, nós participamos, por exemplo, na criação do Conselho Nacional das Cidades. Nós participamos na criação do Conselho Nacional das Cidades, né? Todo mundo de forma isolada, movimentos isolados e que ajudaram a construir isso. A partir depois da criação aqui em 2006 da FEGAMEC, aí nós passamos a ter um outro caráter assim, né?
Para vocês terem ideia, nós ajudamos a viabilizar a construção de mais ou menos 3 mil unidades habitacionais no Rio Grande do Sul, né? Que é Porto Alegre, que é Viamão, que é Cruz Alta. Aqui em Pelotas, outras entidades fizeram a construção, teve problemas, sabe disso. Em Rio Grande, tem uma experiência ali em Rio Grande, esse programa deve chegar lá, mas ali em Rio Grande, a junção ali até hoje não conseguiram resolver, né, que é um conjunto de apartamentos que foi se arrastando com o tempo. Nós temos um ganho que as pessoas não dizem, mas o ganho, por exemplo, quando vocês estão vendo falar na política do REURB, que é regularização fundiária, essa é uma luta nossa. Nós lutamos por anos e por anos para que a gente pudesse regularizar o lote. As pessoas, muita gente não queria casa, mas queria ter o direito a ter um lote próprio, o endereço. Até para ter um financiamento da Caixa, precisava ter um endereço. E nós conseguimos isso por uma lei de 2011, 2012, né, que é a política de reurbanização e que viabiliza hoje, muita gente tem escritórios aqui, certamente aqui em Pelotas tem gente fazendo, escritórios de advocacia estão fazendo, e pegam comunidades que estão irregular, fazem lá um combinado de juntar o dinheiro, ele entra com o processo e a prefeitura faz a regularização fundiária. Isso é um ganho enorme para as comunidades. Isso é uma luta nossa. Mas ela vai parecendo, ela vai desaparecendo, porque parece que é uma coisa que, sabe, parece que foi dada, não foi luta, conquista. E o povo de Pelotas, posso dizer com toda a tranquilidade, todos os lutadores de Pelotas, de alguma forma ajudaram. Agora, a última experiência com Pelotas foi agora na Conferência Estadual das Cidades. O que apareceu de gente, tu viu, né, Valdir, tu é testemunha? Sim. O que apareceu de gente lá, com várias ações setoriais, assim, na área de moradia, de pescador, enfim, que estavam ali no arcabouço da Conferência Estadual das Cidades. E que a gente não pôde atender porque nós temos uma prioridade, que é a reforma urbana, que é a questão das cidades, a questão da mobilidade, a questão do trânsito, enfim, um conjunto de temas que envolvem a cidade. E que também, em algum momento dessa vida, talvez a gente possa abarcar para também acolher os pescadores, acolher os quilombolas, porque essa política mais urbana, ela também resolve dar conta desses aquilombamentos urbanos, né? Tem um conjunto de aquilombamentos que não são reconhecidos, mas do ponto de vista mais geral, a gente consegue fazer política pública para eles. Então, nós temos um conjunto de conquistas que a gente se orgulha muito disso. Assim, eu tenho muita alegria de estar conversando aqui com vocês sobre esses temas, porque é um conjunto de conquistas que muita gente não sabe. Né, acha que veio assim, não, foi um decreto do governo federal que determinou que ia acontecer tal coisa. Não, foi uma luta, uma construção política que viabilizou o conjunto de construções que a gente tem hoje. Tem algumas que deram errado, mas tem muita coisa que deu certo. Então, eu fico muito feliz de poder estar fazendo essa conversa, esse diálogo aqui, né, Valdir, com vocês, porque certamente tem gente que não concorda, mas é da vida, mas é isso que aconteceu. Nós, e a gente, eu sempre digo, Valdemar, a gente não faz publicidade do que a gente faz, né, Valdemar? A gente não faz publicidade. Do que a gente, quando eu digo, não sou eu, mas todos, tu, Valdir, tu não faz publicidade, pelo teu jeito tímido, tu não sai gritando ali pela rua, por essa rua aqui, 15 de novembro, diz assim, ó... Eu ajudei a construir o Ministério das Cidades, eu ajudei a fazer o SUS mais forte. Tu não sai dizendo isso. As pessoas pouco reconhecem. Então, a gente precisa estar sempre reafirmando isso para poder fazer com que a gente traga outras pessoas para essa luta. Que só assim elas vão reconhecer o valor dos que estavam lutando por ela ali para ajudar a construir. O movimento popular, o movimento comunitário, todas as lutas, aquilo que eu falei, dos quilombolas, enfim, conjunto de lutas que tem a sociedade brasileira, a sociedade gaúcha, a sociedade pelotense. Outra conquista, Valdir, que o Valério esqueceu de falar, ele sempre fala nisso, nós passamos anos e anos, a FEGAMEC, aqui do Rio Grande do Sul, passou anos e anos tentando entrar para o Conselho Estadual das Cidades, da Saúde. Nunca conseguimos. Agora a gente conseguiu entrar para o Conselho Estadual da Saúde, cara. Nós estamos lá, estamos bem lá, entendeu? A gente é da coordenação da Comissão de Educação Permanente, isso não é pouca coisa isso. E a FEGAMEC que está lá. Entendeu? Então,
é importante a gente repetir, são conquistas e lutas da FEGAMEC. A gente participou da coordenação executiva da organização da Conferência das Cidades. A FEGAMEC estava lá, ajudando, discutindo, encaminhando. Nós temos assento agora no Concidades, entendeu? Então, tem que dizer isso. Se a FEGAMEC não tivesse lá, não tinha sido patrolada nesses assentos. Entendeu? Então, a gente não é representante de nós mesmos. A gente tem uma entidade. A gente é um resultado coletivo. Entendeu? Não é uma decisão única. Não, é um coletivo que a gente decide e a entidade que está lá. Então, isso não é pouca coisa. Olha o tempo que a gente tentou e nunca conseguiu. Entendeu? Então, tem muita luta nisso. Porque os espaços, se não se lutar por eles, outras pessoas ocupam o espaço. E aí decidem da maneira deles. Então, nós precisamos reconhecer a nossa luta, as nossas vitórias e continuar apostando. Porque é um movimento, que nem eu digo, a Bruna, que é uma comunitária, quando ela está lá, é o movimento comunitário que está lá. Entendeu? Assim como as várias representações que a gente tem, são representações do movimento comunitário. O programa UPACAF e a comunidade, a gente teria muito assunto, mas só para se despedir, nós temos 1 minuto só para encerrar o programa, né? Mas eu acho que a gente levou a mensagem aí para a comunidade que está nos assistindo. E vocês, eu vou mandar o link aí para vocês compartilhar nas redes de vocês aí, lá no grupo da FEGAMEC ali, para o pessoal também compartilhar no estado aí, esse mini debate, né? Com certeza. Debate de conhecimento. Perfeito. Para se despedir aí. Então, deixamos aqui o nosso abraço aos comunitários e comunitárias aqui de Pelotas e ao nosso presidente da UPACAF, que carinhosamente nos recebeu nessa tarde chuvosa aqui em Pelotas. Queria mais uma vez agradecer ao Movimento Comunitário de Pelotas, agradecer ao Valdir pela deferência de ter nos convidado para estar aqui. Muito obrigado, boa luta para todos nós e o Movimento Comunitário vencerá sim. E a gente fica por aqui. No próximo sábado a gente retorna com mais um programa UPACAF e a comunidade.